Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Eu sou a professora Tatiane Mota e nesse momento nós vamos resolver a questão de número 3 do Enem 2009. Essa é uma questão que fala sobre o vírus do HIV, mais especificamente sobre uma possível vacina contra o vírus do HIV. E por que eu falo possível vacina? Porque a gente sabe que até o momento não existe uma vacina que seja específica para o HIV. Certo, gente? Então vamos para o enunciado. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, o vírus que causa a AIDS, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria. Bom, gente, o HIV, essa sigla quer dizer vírus da imunodeficiência humana, é um retrovírus de RNA de fita positiva. E por que ele é chamado de retrovírus? Porque ele apresenta uma enzima na sua estrutura chamada de transcriptase reversa. E essa enzima é capaz de converter o RNA em DNA. A transcrição, tal qual nós a conhecemos, ela converte uma molécula de DNA em RNA. Por isso que ele é chamado de retrovírus, porque ele faz a transcrição reversa. Essa transcriptase reversa converte o RNA em DNA complementar, ou cDNA. Esse vírus ele é combatido principalmente por um tipo de sistema que é chamado de imunidade adaptativa. Essa imunidade adaptativa é caracterizada, composta principalmente por células chamadas de linfócitos TCD4 auxiliares. Certo? Então, esses linfócitos TCD4 auxiliares são as principais células que são atacadas, infectadas pelo vírus do HIV. Elas são infectadas e destruídas pelo vírus do HIV, ok? Então, já que a gente conheceu um pouquinho sobre o vírus, só lembrando, que o vírus, muito importante, o HIV é o causador da AIDS, como o texto falou aqui, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é um estágio em que o sistema imune ele está bem comprometido. Nesse momento, o indivíduo infectado previamente com HIV acaba por se tornar um alvo fácil para uma grande variedade de infecções. E qualquer tipo de infecção simples para um indivíduo que tem um sistema imune funcionante pode trazer graves consequências para a saúde desse indivíduo. Então, gente, vamos falar agora um pouquinho sobre a vacina, já que a gente conheceu o vírus. A vacina é um método de prevenção, não é um método de tratamento, é um método de prevenção chamada de imunização ativa. E por que imunização ativa? Porque a vacina, ela estimula ativamente o indivíduo a produzir anticorpos, as imunoglobulinas que irão inativar ou destruir o antígeno. E o antígeno é qualquer corpo estranho, proteínas que estão presentes, proteínas antigênicas presentes na estrutura do micro-organismo patogênico, que é capaz de causar uma série de alterações, levando a
todo o processo ali, né, de estabelecimento da doença em si, ok? E a vacina, ela é composta pelo patógeno. Só que esse patógeno, né, ou seja, o vírus, a bactéria, ele encontra-se morto ou atenuado. E quando o indivíduo entra em contato com esse patógeno morto, o sistema imune do indivíduo reconhece esse patógeno como um corpo estranho, e é um corpo estranho, é um antígeno, e começa a produzir anticorpos específicos para esse determinado patógeno, certo? E como é que se dá essa produção? Essa produção se dá por meio da ativação de células chamadas de linfócitos B, que fazem parte do nosso sistema imune, né, do tipo adaptativo humoral, tá? Nosso sistema imune, só relembrando aqui para vocês, é dividido em imunidade inata e a imunidade adaptativa ou adquirida. E a adquirida é dividida em imunidade mediada por célula e a imunidade humoral, né, em que nós temos aqui os linfócitos B, que é aquela baseada associada à produção de anticorpos. Então, os linfócitos B, quando entram em contato com esse antígeno, né, com esse patógeno, eles são ativados e se diferenciam na célula efetora chamada de plasmócito. O plasmócito é o linfócito B ativado. É a célula efetora que irá produzir os anticorpos, produzir as imunoglobulinas. E além dos plasmócitos, né, o indivíduo, quando entra em contato pela primeira vez com aquele antígeno, com aquele patógeno, ele irá, né, essas células irão se proliferar, o linfócito B irá proliferar por mitose, produzindo essas células efetoras, que são os plasmócitos, e produzindo também células de memória, formando o que a gente chama de memória imunológica, que vai ser importante quando o indivíduo entrar em contato uma segunda vez com aquele patógeno. Quando ele entrar em contato, em um segundo momento, com esse patógeno, essas células de memória, guardando, né, essa memória, essa informação de como produzir anticorpos específicos para ele, irão produzir esses anticorpos de forma mais acelerada, de forma mais rápida do que quando ocorreu o primeiro contato, certo? Então vamos agora para as nossas alternativas. Vamos analisar cada uma delas. A alternativa A diz que uma vacina eficiente contra o HIV deveria induzir a imunidade, certo? Né? Uma vacina ela tem que ter essa propriedade de induzir o indivíduo a produzir anticorpos, ou seja, induzir a imunidade, a fim, né, para proteger o organismo da contaminação viral? Sim. Tá? Então, essa alternativa está correta. Perfeito, está tudo certinho. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Mas vamos analisar as outras questões para que a gente possa ver os possíveis erros encontrados nelas. A alternativa B. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras? Não. Nenhuma enzima é capaz, nenhuma vacina é capaz de modificar, né, de causar mutações no genoma do organismo portador, ou seja, do paciente. Tá? Nenhuma vacina é capaz de fazer isso, de causar mutação. E a vacina não induz a síntese de enzimas protetoras, e sim a vacina irá induzir a produção de anticorpos que irão combater o antígeno. Então, a alternativa B está descartada. A alternativa C, produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do organismo humano? Não. A vacina ela não irá produzir antígenos e nem induzir a produção de antígenos, e sim induzir a produção de anticorpos, né? Como a gente já viu anteriormente, ok? Então, a alternativa C também está incorreta, tá? A vacina não induz produção de antígenos, sim de anticorpos. E a alternativa D diz que uma vacina eficiente deve ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais transmissores do vírus para os seres humanos. Não, os principais transmissores de HIV para o ser humano é o próprio ser humano, tá? O HIV é transmitido de ser humano para ser humano, principalmente por meio, né, de
relações sexuais desprotegidas, né? O HIV, ele é uma doença causa uma doença sexualmente transmissível, né? Que é a AIDS. E outras formas de transmissão também do vírus do HIV é por meio do compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes, como alicates de unha, como seringas, né, que estejam contaminadas, claro, transfusões sanguíneas com sangue infectado, transplante de órgãos, através também da amamentação, principalmente nos 3 primeiros meses de vida do bebê, certo? Então, essas são as principais formas de transmissão, sendo que a principal é por meio da relação sexual desprotegida. E, por fim, a alternativa D, E, diz: estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. Não. A transmissão do vírus, como a gente viu, ela não é realizada por meio de gotículas de saliva. O vírus não está na saliva. O vírus da HIV não é transmitido por meio do beijo, tá? Por meio desse tipo de secreção, e sim por secreções intrínsecas do nosso organismo, como, por exemplo, né, pelo sangue, pelo líquido seminal e pelas secreções vaginais. Certo, gente? Então, só confirmando aqui, a alternativa correta para essa questão é a alternativa A, certo? Então, galera, se vocês curtiram esse vídeo, não deixem de deixar o like de vocês. Okay? Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ajudem a divulgar o canal para os amigos de vocês, para que eu possa continuar produzindo mais vídeos e aulas para vocês, ok? Então, galera, tchau, tchau e até a próxima.